Seja muito bem-vindo, esse é o 10º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando entre outras situações as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é realmente bom ser produtivo sem pausa? O que deve se tomar cuidado? Então, o que eu quero trazer com esse episódio? Quero trazer a questão de ser produtivo com pausas. Eu quero falar sobre a importância de dar pausas na sua produtividade, principalmente em se tratar da questão cognitiva, da questão da cabeça, né? Quando você faz uma tarefa ou você costuma fazer tarefas que exigem muito da sua cabeça. Isso faz com que você precise aí de algum tempo de pausa entre as atividades, até para não chegar na exaustão ou não estar muito cansado num horário cedo do dia. Para você ser produtivo até o final do dia, né? Até o início da rotina do sono. Eu diria que é algo aí em torno de 1-2 horas antes do horário de dormir. Então, se você dorme 10 da noite e acorda às 6 da manhã, é você ser produtivo, né, ao decorrer do dia até às 8 da noite. Talvez um pouco antes, um pouco depois, depende muito de cada dia que você vai estar tendo. Então, é isso que eu vou falar no episódio de hoje, sobre a importância de pausas. Elas até ajudam muito na questão do aprendizado. Então, o aprendizado ele é consolidado durante as pausas também. É uma das formas de melhorar. A nossa atenção ela oscila em diferentes horários do dia. E nós necessitamos disso. E o que isso significa? Nós estamos mais alertas em dados momentos, né, em alguns horários, e nós estamos menos alertas em outros horários, que até faz com que nós consigamos dormir, né, estar relaxados, descansando em outros horários. E o que isso significa? Isso significa que o nosso corpo precisa de descanso. Então, se nós conseguirmos descansar no horário que é para estar descansando e acordar no horário que é para estar acordado, estar alerta nesses horários, é ótimo. Isso significa que para você estar bem no estado alerta, você tem que dormir bem também. Isso é bem importante. Uma curiosidade sobre horários, então cada pessoa tem o seu horário. Não existe necessariamente um horário, todo mundo começa e termina de trabalhar nos mesmos horários. Mas as pessoas elas funcionam bem em horários diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas, por exemplo, elas funcionam bem mais para o final da tarde ou mais para metade da tarde em diante. Outras pessoas elas funcionam melhor, têm o seu melhor momento no primeiro horário da manhã. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas têm a tendência natural a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tem pessoas que são intermediárias e pessoas que são vespertinas. Eu disse vespertinas, eu não disse noturnas. Tem um episódio do sono que eu falo um pouco sobre isso. Eu não entrei em detalhes sobre os cronotipos, que é basicamente isso que eu estou mencionando aqui. Mas é basicamente a seguinte lógica. Você dorme, por exemplo, 10 da noite, acorda às 6, 7 da manhã. Né? Supondo que o sol nasça às 6 da manhã, você está acordando junto com o horário do sol nascer ou 1 hora depois. O junto com o horário do sol nascer e um pouco antes é comum nas pessoas que são matutinas. As pessoas dormem mais cedo e acordam mais cedo. Se você dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde, né, acordando 7 da manhã, supondo que o sol nasça às 6, e 8 da manhã e assim por diante, né, entre 7 e 8 da manhã é intermediário,
né? Uma pessoa que ela é mais flexível, 8 até 9 da manhã no limite, dependendo aí de que horário que o sol nasça, claro. A pessoa é mais vespertina, a pessoa ela tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Cada pessoa tem o seu funcionamento, não necessariamente é bom ou é ruim. Só a sociedade ela preza muito pelos matutinos, que a gente comece a trabalhar cedo. É isso que a sociedade preza. Só que muitas funções vão exigir o outro tipo de funcionamento, um funcionamento mais vespertino, conseguir estar alerta mais no final da tarde, no começo da noite, até algumas funções aí, bandas, seguranças e outras funções que acabam exigindo da pessoa o período noturno. Então, assim, elas vão ter um pouco mais de facilidade para isso. Só que não necessariamente é algo bom para a saúde, é uma escolha da pessoa, é diferente. E agora, continuando aqui, nós temos um baixo custo de energético quando nós temos um hábito. Então, se é uma coisa corriqueira que a gente faz, não precisa de uma pausa tão longa ou não precisa necessariamente de uma pausa. Agora, se é uma rotina que a gente está começando agora, né, algo difícil, eu não estou falando de rotinas fáceis. Por exemplo, eu estou começando com o hábito de meditar depois do almoço. É um hábito mais complexo. Eu diria que eu preciso organizar meu tempo e, considerando aí, estando trabalhando, eu preciso me estruturar para voltar a trabalhar e conseguir manter esse hábito. Então é um hábito complexo, né? Um hábito um pouco mais difícil. Agora, se eu estiver falando de um hábito mais superficial, como por exemplo comer a sobremesa depois do almoço, sendo que eu não tenho as punições, que é algo ruim, né? Punição é algo que eu não gosto, de ter que estar fazendo, se eu não gosto de cozinhar, ou enfim, de ter que estar gastando muito para comprar, se eu tenho pouco dinheiro, enfim, vai ser um hábito muito fácil de criar, nesse sentido. Então, o hábito de comer a sobremesa, no geral, depois do almoço, é algo fácil de criar, e o hábito de meditar é um hábito um pouco mais difícil. E o que eu quero dizer com hábitos fáceis e hábitos difíceis? Vamos colocar hábitos desejáveis e não desejáveis nesse contexto. É que o hábito desejável ele é muito mais difícil de aplicar, muito mais difícil dele se tornar um hábito. Agora, o não desejável, que é o uso de alguma substância química, o doce, que eu citei um exemplo, o açúcar, é extremamente recompensador e recompensa de forma imediata, as comidas são altamente calóricas, isso é muito fácil de você conseguir colocar na rotina. Chega a ser, experimentou, decidiu, já está todos os dias com esse hábito. Então, fica clara a diferença gritante entre os hábitos citados. O hábito de, por exemplo, fazer uma coisa que é difícil, que é meditar, né? É difícil de colocar todos os dias, em relação a simplesmente comer uma sobremesa. Eu não estou falando aqui nem que você teve que preparar, você simplesmente teve que comer. É um hábito um pouco mais difícil. Então, para você chegar a ter mais energia, prazer e produtividade, você precisa estar atento com os seus hábitos. Você precisa estar atento aí com os hábitos que você tem, que você almeja, os que são bons e os que estão atrapalhando o seu caminho. Lógico que você pode ter lazer. Eu não estou dizendo aqui, o hábito de mexer no TikTok é fácil de colocar, mas depois de um dia cansativo de serviço, ele me relaxa, ou até, né, no horário de almoço me dá uma acalmada para mim voltar a trabalhar e tudo. Ali só tem a questão do tempo mesmo, nesse sentido, não tem nenhum problema. Agora, se você tiver num projeto de emagrecer e todo dia, depois do almoço e depois que chega do serviço, não, eu mereci, eu trabalhei puxado, eu vou comer um bolo, eu vou comer um doce, eu quero alguma coisa diferente, aí você não vai atingir teu objetivo. Agora, se é só um gasto de tempo e você não quer estar investindo esse tempo em outra coisa, tudo
bem. Aí a gente está falando de escolha e não de prioridades, né? Como no caso da comida, a prioridade da pessoa seria emagrecer a médio prazo, mas a curto prazo ela não para de comer, né? Besteiras nesse sentido. Então é um pouco difícil. E para você ter claro essa mudança, essa melhora, ter mais energia, prazer e produtividade, você precisa estar atento aos hábitos. E o tema de hoje ele está relacionado à pausa nos hábitos que exigem muito da sua cabeça. Vamos continuar aqui. Os hábitos que eu quero criar, que são bons, eles requerem mais atenção. Então eles precisam de um foco ali no começo, eles precisam dar um start inicial, um foco inicial maior. O que eu quero dizer com isso? Se o hábito, por exemplo, eu quero criar o hábito de meditar, eu quero criar o hábito de fazer atividade física, eu quero criar o hábito de fazer a atividade física com a galera do trabalho, que é um exemplo aqui, né, que a gente joga vôlei. Eu quero criar o hábito de caminhar com a minha esposa, eu quero criar o hábito de estudar, né, para os meus objetivos, aí, estudar toda semana. Então esses hábitos, naturalmente, eles vão exigir uma energia maior. Então é interessante que você faça toda uma preparação. No episódio da depressão eu falei um pouco sobre ativação comportamental. O que é isso? Você começar, né, eu falei sobre ativação comportamental e criação, né, de um comportamento, de uma habilidade. No caso seria você começar a fazer alguma coisa em direção do seu objetivo. Por exemplo, você quer aprender inglês. Então você conversa com pessoas que já aprenderam, pede quais os métodos que elas utilizaram, quais cursos elas compraram, e você começa a ir na direção dessas pessoas. Você começa a fazer algo parecido, como se fosse uma imitação da forma que elas aprenderam, e vai aprendendo nesse sentido. Você usa elas como referência. Então, com o tempo, você vai atingir seu objetivo. Você vai aprender, só que você vai precisar de tempo de estudo, que é bem difícil de termos, é bem difícil da gente conseguir. Então, nesse sentido, você deve focar a sua energia dentro dos seus objetivos para aprender inglês, se você tem esse objetivo. E quando eu me refiro, né, à criação de hábitos, a criação de hábito é aquilo que você vai fazer todo dia, né, uma rotina para criar um hábito, para todo dia ir aos poucos na direção do objetivo. É melhor, por exemplo, você estudar 20 minutos por dia do que 3 horas uma vez na semana. Eu digo por mim um exemplo, que eu, por exemplo, quando estava aprendendo a dirigir, eu pegava o carro da autoescola, por exemplo, eu fazia faculdade na época, daí eu pegava numa terça, depois na quinta, e na outra segunda, na sexta, ia espaçando muito, assim, as aulas, né, práticas que eu fiz. Aí o que aconteceu? Eu não sabia andar de bicicleta antes da época da carteira, eu acabei passando na de moto, mesmo aprendendo do zero, tanto de bici como de moto. 8 aulas foram 3 tombos. Então depois eu aprendi a andar de bicicleta, eu voltei para a moto e comecei o carro na época. Então ali foi um tempo, eu passei na de moto e daí estourou um ano. Eu não tinha conseguido passar na de carro, foram 6 provas de carro. De moto foi 3, se eu não me engano. Você na terceira ou na segunda, eu não lembro agora. E chegava nas provas do carro, eu errava. Eu cometia erros assim que eu não conseguia passar na prova. E aí eu tive que desistir da carteira, porque deu um ano, desistir da carteira atual, no caso, né? Aí eu assinei um termo lá e peguei só a carteira de moto que eu passei na prova. E daí da carteira de moto eu exigi adicionar a habilitação. Daí eu adicionei a carteira B, né? A de moto é A e a de carro normal é B. Aí nisso eu conversei lá e eu fiz as aulas de forma consecutiva. O que eu quero dizer com isso? Eu fazia aula de segunda a sexta, foi diretão, até eu conseguir fazer a prova. Ali eu não tinha tempo de desaprender, de errar.
Eu fazia todo dia. Não importava se eu pegava o carro no fim de semana, por exemplo, 3 horas, mas aí durante a semana nem pegava. Não, ali eu fazia 1 hora de segunda a sexta. E eu aprendi muito a dirigir ali, tanto que na primeira prova foi de longe a melhor prova de autoescola que eu fiz. Assim, foi gritante a diferença das anteriores. Tanto que o cara lá já me conhecia, tinha 2 avaliadores, ambos me conheciam, e ele abriu a porta assim quando eu fiz a baliza e pediu para mim olhar e disse: olha a distância que tu deixou agora, olha o jeito que tu deixou agora, é assim que eu gosto de ver. Ele chegou a me elogiar bastante, passei na prova sem imprecisões, foi bem tranquilo. Então é a diferença de você focar na sua rotina de forma intercalada e de forma contínua, né? Focar um pouquinho todo dia, 20 minutos todo dia, e focar 2 horas só no sábado. Claro, se você não tem como, né, focar na semana, no teu objetivo, é melhor 2 horas no sábado do que nada. Mas assim, tenta diminuir o espaçamento, colocar, quem sabe, 40 minutos numa quarta, e diminuindo o espaçamento e se conseguir todos os dias. Todos os dias você aprende muito melhor. Muito melhor. Outra curiosidade em relação a essa prova, eu pude aprender muito sobre a questão da ansiedade, do nervosismo, da questão da pressão psicológica. Eu vi muitas situações aí nessas provas, então de certa forma foi bem interessante aí para mim, no sentido pessoal, assim, na questão de observação, para mim passar, né, por essa dificuldade. Continuando aqui, nesse sentido da referência de criar um hábito, você, por exemplo, é sedentário e não corre, e você quer correr uma maratona, né, que é algo, é bastante, tá, gente? É bastante. Eu sou corredor, inclusive depois desse vídeo eu vou correr 5 km hoje, estou retomando aí. E o que acontece? Se você não corre 200 metros, como que você vai correr 42 km? Isso 42 vezes 5 dá 210 vezes o tiro de 200 metros. Como que você vai conseguir essa façanha do dia pro outro? Assim, eu sou realista e não tem como, tá, gente? Não tem como. Eu, inclusive, faço corrida e tudo. Tem até o meu professor, né, de uma assessoria que eu comprei, que ele fez algo parecido, né? Ele corria muito bem 10 km e falaram para ele: não, vamos se preparar para uma maratona, vamos fazer a maratona. E ele nunca tinha feito maratona antes. Ele não se preparou da forma convencional de ir subindo ali as distâncias. Não, eu aguento, eu consigo. Ele conseguiu 33 km, ele conseguiu mais ou menos ir bem. Depois ele reduziu muito a velocidade e acabou terminando caminhando a prova. Que foi bastante, Eu tive uma façanha parecida antes de entrar para a assessoria, que eu fazia 15 km bem, aí eu tive um tempo ali que eu fui para minha cidade, né, visitar meus pais, eu acabei não correndo ali alguns dias. E quando eu voltei, eu tentei uma de 21. E não fui bem sucedido. Eu demorei acho que mais de 2 horas e meia. Para quem entende, 21 é um tempo bom, assim, mesmo que aqui o relevo tem subida e descida, que dificulta um pouco, mas o tempo bom ali gira em torno de 2 horas. Eu acho que eu passei entre 2 e meia, ali umas 2 horas e 40, porque acabou a bateria do celular no meio do caminho. Não sei em quanto tempo eu fiz. E depois, na sequência disso, eu tive um problema que eu tive que ficar 50 dias sem correr por dor no joelho esquerdo. Então, assim, eu tô falando, mas eu já passei por isso, de cometer esse erro, de tentar, né, de um dia pro outro fazer, exagerar, né? Eu corria na época 15 km, eu corria abaixo de 1h30, cheguei a correr em 1h26, e desses 15 km eu fiquei um tempo sem fazer. Foram alguns dias e quando eu voltei eu fui direto para os 21. Eu devia ter me aquecido novamente nos 15, me adaptado e ter feito talvez com um ritmo mais estável, quando eu estivesse melhor nos 15 km novamente, tentar os 21.
Isso sem falar na questão, até que eu comprei na época, depois do que eu senti meu joelho, eu comprei um tênis de corrida. Então, o recomendado para vocês aí é não tentar correr a maratona de um dia para o outro. Claro, nos exemplos que eu citei não foi tão radical, mas vocês notam que no caso do meu professor ele corria 10 e foi para 42, é uma diferença gritante, e no meu caso eu não estava com o ritmo de correr 21, não estava pronto para isso, que acabou ocasionando aí a lesão uma semana seguinte, não foi na mesma corrida, foi uma semana depois que eu fiz uma outra corrida e eu senti meu joelho. Então, continuando aqui, então, falando sobre a importância de ter diversos momentos de pausa durante o dia. É interessante você conseguir isso, talvez, né, 1, 2 pausas de manhã no serviço, se você trabalha em horário comercial, mais 1 ou 2 pausas ali de 10 a 20 minutos no período da tarde. Se você tem, não é todos os dias que você vai conseguir, mas se você tem essa possibilidade, você consegue estar menos exausto no final do dia e você consegue um melhor aproveitamento do seu final de tarde e mais da sua qualidade de vida. Você consegue ter mais lazer. Sem falar que esse tempo de descanso ajuda no aprendizado. Então, se você notar, você vai estar aprendendo mais, vai estar consolidando informações, vai estar conseguindo fazer o que você deseja. Por quê? Porque você vai estar focando nas atividades. Então isso é muito importante. Se você tem essa possibilidade, claro, talvez você não consiga fazer isso hoje, né? Ah não, hoje, essa semana eu não consigo porque, né, já tá tudo organizado. Mas se você, como eu, consegue ter uma flexibilidade na agenda, no meu caso eu sou psicólogo, estou de férias, mas quando eu trabalho eu tenho uma flexibilidade que eu consigo colocar os meus atendimentos, né? Eu consigo colocar os meus atendimentos e consigo ter uma flexibilidade ali, decidir quais horários eu vou atender. Então eu optei, né, por ter um intervalinho de manhã e ter um intervalo de tarde, né, no meio dos atendimentos. São 4 de manhã, então dá para colocar entre o segundo e o terceiro, e de tarde são 4 também, dá para colocar entre o segundo e o terceiro. É algo em torno de 9h45 às 10 e 3 às 3h20. Ou, em alguns casos, se o atendimento das 2h20 vai um pouquinho além, vai das 13h10 às 13h20. Né? Então, tempo um pouco mais apurado, mas já dá para comer alguma coisa, já dá para ir no banheiro, dar uma caminhada, né, se preparar para o próximo atendimento. E isso é bem interessante, eu recomendo bastante que vocês tenham um espaço, né, na rotina, um intervalo em que vocês possam estar focando em vocês, vendo uma música, sem estar necessariamente trabalhando, né, que vocês possam estar melhorando a sua qualidade de vida. Isso ajuda bastante, tá, gente? Isso ajuda bastante. É interessante também que consolida as memórias. Então, se você estiver fazendo isso, você vai consolidar o que você está aprendendo. Então, se você estiver, por exemplo, estudando para alguma coisa, é interessante nos primeiros horários do dia, né, você colocar de 1h30 a 2 horas de estudo com intervalos. Você coloca uns intervalos de 20 minutos. E quanto mais vai chegando perto do final do dia, menor vai ser o tempo de estudo. Então você faz algumas sessões nesse sentido. É muito interessante para o nosso aprendizado, gente. Nós aprendemos bastante fazendo esse tipo de intervalo, fazendo esse tipo de questão. Outro fator muito interessante é você manter os horários parecidos, mais ou menos parecidos, no seu dia a dia. Por exemplo, ter sempre o mesmo horário de dormir, o mesmo horário de acordar, de segunda a segunda, ter os horários de comer mais ou menos parecido, ter o horário de ingerir água. Algumas pessoas vai ter até o intestino funcionando nos mesmos horários, é um fator que entra junto. Isso é bem interessante, tá, gente? É muito interessante para acabar
organizando melhor a rotina. E também um fato curioso, se você acorda 7 da manhã de segunda a sexta e no fim de semana você acorda a mesma hora, quer dizer que às 7 da manhã você já terminou de dormir. Claro, levando em conta que você dormiu pelo menos 7 horas e que o teu sono tem sido bom. Não vamos colocar que você dorme mal durante a semana e durante o fim de semana você não consegue dormir bem. Não estou falando desse exemplo, estou entrando mais num conceito geral. E é importante fazer isso para ter mais energia, para ser mais produtivo, para ser melhor na produtividade, né? Com o tempo, você vai alcançar mais resultados e você vai sentir até mais prazer. Então essa questão das pausas, ela deve ser considerada por você que está querendo melhorar a sua rotina. Vou continuar aqui. É interessante você começar a observar os horários que você funciona melhor. Então, eu falei anteriormente que tem as pessoas do tipo matutino, intermediário e vespertino. O que seria isso? Pessoas que tendem a acordar mais cedo e serem mais produtivas de manhã, e pessoas que tendem a acordar e dormir mais tarde e serem mais produtivas em horários como o entardecer, como horários mais próximos da noite. E o que isso significa? Significa que você deve observar quais horários a sua atenção está melhor. Então você faz uns testes, por exemplo, tem testes que eles fazem para avaliar se a pessoa é de cada tipo, eles colocam provas em determinados horários, né? Você pode ver que a performance de uma pessoa que, por exemplo, acorda 8 da manhã numa prova mais cedo, né, numa prova antes do horário convencional dela de acordar, ou até mesmo 9 da manhã, não vai ser tão boa a performance, mas uma pessoa que acorda às 6 da manhã, às 8, ela já vai estar tendo boa performance. E essas pessoas mais vespertinas, elas tendem a funcionar num horário mais para o final da tarde, num horário diferenciado. Acaba que as pessoas matutinas, elas já não funcionam tão bem nesse horário, elas já estão mais do cansado indo para descansar. Então cada pessoa funciona no seu horário. Não existe eu falar que, não, comece a fazer as coisas que você quer, as suas prioridades, tal e tal horário. Não funciona assim, gente. Primeiro porque cada pessoa tem sua rotina e segundo porque cada pessoa funciona em um determinado horário. Tá? Tem alguns tipos, né, principais. Eu diria que cientificamente falando não existe o tipo noturno. Talvez se descubra mais para frente alguma alteração, alguma questão assim, mas eu acredito fortemente que não existe, embora eu já falei aí no meu passado, eu já falei em vídeos anteriores que eu já tive rotinas noturnas, né? Eu já cometi esse erro de achar que a noite é calma e que de noite eu funciono melhor, eu penso melhor, mas não é bem assim, gente. Então, continuando aqui, o próximo tópico, eu vou falar agora um pouco da minha rotina de trabalho e da minha rotina de férias, para vocês entenderem um exemplo. Também vou falar como era antes de eu saber dessa questão da pausa e como é agora. Então eu vou falar um pouco para vocês como que eu reorganizei as pausas e como eu me permito de fato fazer isso. Então, eu começo a trabalhar numa unidade de saúde às 8 da manhã, para o meio-dia, volto a 1h30 e paro às 5 da tarde. Né? Então, essa é a rotina fixa que eu tenho no meu serviço e eu dava continuidade, né, direto de manhã, e um horário que eu tinha mais folgado era das 8h45 às 9, né? Quando o primeiro atendimento não era muito longo. Então o que eu fiz? Eu mudei isso para as 9h45. E de tarde eu tinha uma folga maior no horário das 16h45, 16h50 ali, que é o final do expediente. Eu deixava uns minutos ali para mim e tal, só que de tarde, dependendo ali, podia ser 4 atendimentos seguidos. Então o que eu fiz? Eu mudei o último horário para 4h10, o penúltimo eu subi 10 minutos também, deixando 10 minutos mais no meio, entre
por exemplo, 3:05, 3:10 até 3:20. Então eu deixei no meio. Dependendo do segundo atendimento ali, eu posso estar livre às 3. É tudo uma questão de organização. E eu notei uma melhora bem interessante, porque eu tenho um tempo para mim nesse momento, nesse meio da tarde. Isso é bem interessante. Então, o que eu recomendo para vocês é, se você já tem algum intervalo, se você consegue manejar os seus horários, se no teu caso você que manda na sua agenda, talvez com esse home office pessoas que fazem isso aumentaram aí, né? Eu sugiro você dar uma atenção para isso. É um fator bem interessante. E nas férias agora, de tempos em tempos eu estou me dando intervalo. Então eu faço algumas coisas, eu tenho intervalo, faço outras, eu tenho intervalo e assim vai. Por exemplo, eu gravei 2 episódios por dia, então vocês podem notar 1 e 2, 3 e 4, assim vai. Eu gravei o episódio 9 algumas horas atrás, então foi agora, e entre o 9 e o 10 eu tomei 1,5 litro de água, que é a minha ingestão diária de 3 litros. Na sequência eu vou correr, na sequência da corrida daí eu tomo o resto. E eu acendi um incenso em outro ambiente e fiquei o tempo de um incenso, cerca de 40 minutos, descansando, né? Eu revisei o roteiro desse episódio, eu fiz algumas coisas. E a minha rotina nas férias, eu costumo dar um tempo. Eu costumo dar um tempo entre as tarefas, eu costumo focar na qualidade e não necessariamente na quantidade de tarefas. Eu tento fazer bem o que eu estou fazendo. Então esse é o meu objetivo agora nas férias. E conseguir, claro, organizar meus planos e dar uma boa avançada dos meus objetivos pessoais. Esse é um objetivo claro que eu tenho para mim nas férias. Vamos continuar aqui. O sono, ele é extremamente importante para você ser produtivo, para você ter mais energia, para você começar a avançar, né? Ter mais prazer também na sua vida e começar a avançar na sua rotina. Por exemplo, você dormindo bem, você vai conseguir dar boas pausas, você vai conseguir ser bem produtivo no dia, você vai conseguir chegar no final do dia e não estar exausto. Então, dormir bem é essencial para quem deseja ter uma boa qualidade de vida. Ele dá mais energia, ele te deixa mais produtivo, mais disposto e também gera mais prazer. Você consegue aproveitar melhor as coisas do dia a dia. Eu tenho um episódio só sobre o sono, né? Pesquisem aí podcast Rotina Funcional, sono. É o episódio 3, mas quando você está vendo esse vídeo pode ser que tenha mais algum episódio, né? Até o episódio 10 especificamente é só o 3, mas é um tema que eu tenho interesse de abordar em outros momentos e falar inclusive como eu trato o sono com os meus pacientes, né? Caso você até esteja interessado, caso tenha alguma sugestão nesse sentido, deixa nos comentários abaixo, que eu vou estar lendo os comentários agora no começo do canal. Acredito que eu vou conseguir ler tudo e até fazer vários vídeos aí desejados pelos inscritos, pelos seguidores. Então, por favor, deixem comentários. Posso até fazer um quadro específico, né, além do podcast, em relação a fazer vídeos da audiência, né, vídeos que a audiência deseja. Outro projeto, já dando um spoiler, outro projeto que eu tenho é de gravar, por exemplo, uma mentoria, algo nesse sentido, de eu ajudando as pessoas a melhorar as rotinas. Então eu gravo essas mentorias, seria uma live, né? E eu ou combinaria com a pessoa antes, ou escolheria alguém da audiência que está na hora e melhoraria a vida dessa pessoa, né, a rotina dela, né, seguindo alguns princípios, e depois disso eu disponibilizaria para vocês um estudo de caso, né, que seria esse mesmo vídeo para vocês estarem aí seguindo de modelo, né, vendo o que é bom ser avaliado para melhora da rotina, os objetivos da pessoa, se você tem algum objetivo parecido, se você pode seguir alguma coisa parecida.
Então isso é muito interessante. É um projeto que eu tenho. Não estou fazendo no momento porque eu ainda não tenho audiência. Eu estou gravando primeiro os vídeos e depois iniciarei a publicação. Mas aí um spoiler para vocês de um dos planos que eu desejo fazer. Posso fazer outro quadro também respondendo aí aos pedidos que vocês têm, e assim a gente continua. Voltando aqui, é importante também você aprender a delegar funções para ter uma rotina saudável. Eu falei nos episódios anteriores sobre isso, falei na questão da depressão, por exemplo. Se a pessoa tem muitas funções, né, se ela trabalha demais na depressão, ela tem que aprender a diminuir a frequência dos comportamentos, ou seja, limpar os mesmos cômodos da casa numa frequência menor, né, intercalar mais os dias e fazer o serviço essencial, né, todo dia. E também é muito importante a pessoa delegar funções, então pegar e passar para o marido, filhos, contratar alguém para fazer isso, vai estar ganhando mais saúde mental. Então esse ponto é extremamente relevante para estar tendo uma vida mais saudável. Aprender a importância de delegar funções. Vamos continuar aqui. Então, para você ter mais energia, prazer e produtividade, eu sempre foco em alguns itens que você deve melhorar. Eu falei do sono recentemente aqui nesse vídeo, tem um episódio do sono, inclusive, episódio 3, por enquanto eu acho que é o único. Tem o episódio da meditação também, que é outro item que eu incentivo a melhorar. E os demais itens que eu cito é alimentação, tratar as doenças físicas, ou seja, consultar no médico, tratar a sua anemia, tratar as suas doenças, hipotireoidismo, hipertireoidismo, fazer o que o seu corpo pede, né? Se o seu corpo está pedindo ferro, se o seu corpo está pedindo, de repente, atividade física, é muito importante. Os médicos, inclusive, vão recomendar se você está precisando de atividade física para melhorar aí a sua qualidade de vida. É muito interessante. Você vai notar que você vai ser mais produtivo, vai ter mais energia e vai ter mais prazer na sua vida, né? Você consegue notar, por exemplo, que a atividade física ela também gera prazer. Uma curiosidade, quando eu comecei a melhorar a minha rotina, na verdade adicionar algumas questões que eu ainda não tinha, eu comecei a sentir prazer em comer frutas de manhã. Eu não sabia que comer fruta era tão gostoso. Tipo morango com uma mistura ali com a maçã, com a laranja, com a banana, né? As misturas que eu fazia de frutas inteiras, sem ser salada de fruta, sem ter o suco necessariamente dito, só as frutas, me davam uma leveza de manhã, porque eu sentia, nossa, é tão gostoso, eu sentia aquela sensação boa no corpo. Agora eu estou fazendo algumas misturas, né, que envolvem de manhã iogurte e amendoim, e de tarde iogurte e pasta de amendoim, né, com uma ou mais frutas. Então isso é muito interessante, né, você começar a sentir o prazer nisso. Quando eu estava correndo, começando a correr, eu lembro que um dia eu corri 5, nossa, eu gostei muito do meu tempo, fui muito bem. Aí ali 1 ou 2 dias eu corri 10, nossa, eu fui super bem, foi incrível e eu gostei muito. E eu queria, correr no dia seguinte. Só que eu sei que é ruim, né, porque correr todos os dias 10 km, o corpo ele não avança, ele regride. Então, eu tinha que me controlar ali, porque foi muito recompensador, foi muito boa a sensação para não correr de novo. Eu tive que me controlar. Isso acontece com o nosso corpo. Isso acontece naturalmente com o nosso corpo. Então a gente começa a achar recompensas. Por exemplo, facilita no sono. E já falei aí de senhoras que eu atendo que quando param de caminhar começam a sentir dor nas pernas, que é o corpo pedindo para fazer atividade física. Isso é bem comum, tá, gente? Não aconteceu nenhuma nem 2 vezes. Aconteceu várias vezes comigo, né, de pessoas, não consegui caminhar, meu corpo está pedindo, parece que está doendo. Vai lá e caminha que o corpo está pedindo mesmo. Vamos continuar aqui. Então é importante você ficar atento
da exaustão de um dia sem pausas ou da rotina contínua de um dia sem pausas. Se você, por exemplo, não está tendo consequências agora, talvez você venha ter consequências no futuro. Está muito tempo fazendo alguma coisa sem ter pausas. E é importante que você comece a pausar a sua rotina, você comece a notar que você está tendo mais energia, menos exaustão, que você está resolvendo os problemas, que tudo na vida é resolver problema. Fazer um relatório é resolver um problema, tomar o café da manhã é resolver um problema, ingerir água é resolver um problema, tudo é resolver problema de certa forma. Então você vai notar que você está resolvendo problemas mais rapidamente, você vai notar que você está resolvendo melhor os problemas. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então comece a notar a diferença na sua energia entre fazer as coisas com pausa e fazer as coisas sem pausa. Quando você tiver que fazer sem pausa, faça, mas observe a diferença. Na minha opinião, é gritante. Inclusive, teve um dia, que eu estava nos meus atendimentos e chegou uma situação exatamente no meu horário de intervalo, no meu horário ali das 15 horas, que eu já estava pronto para fazer meu lanche, relaxar um pouco. E chegou uma situação, como eu trabalho numa unidade de saúde, isso acontece com certa regularidade, de uma mulher e precisava encaminhar os negócios, precisava resolver os negócios. No fim, gastou meus 20 minutos inteiro daquele momento, gastou todo o tempo que eu tinha reservado para o meu descanso naquele momento, e depois eu senti falta desse tempo. Então, claro, é meu serviço, eu tenho que fazer isso, não tem nenhum problema, só que você acaba sentindo falta quando você não consegue ter essa pausa. Então fica aí a minha sugestão para vocês. Avalie o vídeo, deixe o gostei ou não gostei em relação a como foi o conteúdo, deixe também a sua crítica, sugestão, seu comentário abaixo, que eu estarei lendo todos, estarei seguindo algumas sugestões. Como eu falei anteriormente, eu tenho alguns planos novos aí em relação ao canal e eu quero ver a opinião de vocês sobre o que eu falei, sobre essas mentorias, se alguém gostaria, enfim. E também gostaria de ver a opinião de vocês sobre conteúdos para mim fazer, talvez até criar um outro programa e um outro podcast de respondendo os inscritos, respondendo a audiência, com vídeos longos, não apenas respostas curtinhas e diretas. Também vai ter nos stories do Insta, eu vou estar fazendo isso lá, mas eu vou querer fazer vídeos longos explicando detalhes sobre as dúvidas importantes, as dúvidas críticas de quem perguntar também. Essa é uma das ideias. Então, na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, bem como o meu canal no Telegram, que sempre que tiver vídeo novo eu vou postar lá, e também um conteúdo exclusivo toda semana. Tem um formulário abaixo que eu deixei algumas questões sobre esse vídeo para fixação de conteúdos. É algo que eu criei em relação a outras pessoas aí que produzem conteúdos em relação à saúde mental. Uma novidade que eu acabei criando. Então é isso, galera. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!